Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre memória, e também a gente vai ver um pouco de algumas coisas básicas que eu prometi na aula passada, para a gente ter uma familiarização com o sistema operacional Mac OS. Para caso vocês, por algum motivo, precisem trabalhar com ele, ou vai que vocês conseguem um novo emprego, alguma coisa assim, onde se usa a arquitetura do Mac, da Apple. E aí, as principais coisas, para você não ter que estar tentando descobrir na surpresa, né? Porque isso daí acontece muito, ter que ficar pesquisando muita coisa básica da utilização de um sistema que vocês nunca viram na vida. Então, a gente vai trazer alguma familiarização aqui, ao mesmo tempo que eu vou comentar sobre memória de computador. Então, vamos começar falando de memória. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre processos e threads, né? O que são processos no computador, que são programas em execução, de que forma o sistema operacional entende tudo isso, a hierarquia que existe na comunicação entre a máquina, né, e lá na ponta os programas ou os aplicativos. A gente entendeu também um pouco do que são as threads. Eu fiz uma analogia sobre o processo ser uma fábrica e as threads serem trabalhadores dentro de uma fábrica. Então, antigamente, quando os computadores eles trabalhavam com monothread, né? Ou seja, uma thread por vez. Antigamente, a gente tinha um computador, uma thread, né? Fazendo várias coisas por vez, né? Então, eu dei o exemplo lá da fábrica, né? Que o trabalhador vai lá na máquina de fazer embalagem, depois ele vai lá na máquina de encher a garrafa, depois ele vai na máquina que faz a tampa, depois ele pega tudo isso e embala. Quando o computador usava apenas monothread, ele fazia uma coisa de cada vez. A partir do momento que se desenvolveu a ideia de multithread, paralelismo, cada uma dessas funções, ou seja, cada uma dessas threads passaram a ser feitas ao mesmo tempo, o que deu um ganho de performance muito grande, que é como a gente usa computador hoje em dia, né? Você tem aí várias abas de Google Chrome aberta, você tem um VS Code aberto, você tem pastas no de pastas de organização de arquivo, né? Seja no Windows ou de outros abertos ao mesmo tempo. E é o computador como a gente conhece hoje. Então a gente vai aprofundar hoje um pouco os conhecimentos sobre memória. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela dos slides que eu preparei. Essa é uma disciplina que ela conversa muito com a disciplina de organização e arquitetura de computadores. Então, se tem alguém aqui que também está vendo a disciplina de organização e arquitetura de computadores, é uma aula parecida, né? Essa parte aqui do periférico. Então, para começar, eu vou fazer uma reflexão sobre algo que é chamado de o paradoxo da memória. O que é o paradoxo da memória? Primeiro, o que é um paradoxo? É algo que não consegue se resolver dentro de si, né? Então a gente tem vários paradoxos aí. E o paradoxo da memória, o que ele vai dizer? Se a gente tivesse que construir uma memória ideal, eu quero construir a melhor memória possível do mercado. Se eu quisesse construir essa memória, o que ela tinha que ter? A melhor memória possível, a memória ideal, ela tem que seguir três coisas. E é aqui que está o paradoxo da memória. Ela precisa ser uma memória que ela tenha uma velocidade de escrita e de leitura muito rápida. Ela precisa ser uma memória, eu estou falando de memória no geral, tá? Não é só memória RAM. A melhor memória possível, ela tem que ser barata de ser construída. E a melhor memória possível, ela tem que ter um grande tamanho de armazenamento. Essa é a memória perfeita. Grande velocidade, barato e bastante armazenamento. Só que essa memória ela não existe. Por que ela não existe? Porque essas três coisas aqui,
elas não conseguem se equilibrar. A gente pode até chegar o mais próximo disso, mas a gente nunca vai conseguir equilibrar isso daqui. Por quê? Porque quando a gente consegue muita velocidade, o custo sobe. Quando a gente consegue muita velocidade e o custo sobe, a gente não tem como ter muito tamanho, porque normalmente as memórias mais rápidas que existem, elas elas são pequenas. A gente já vai ver ali numa pirâmide de memórias, a gente vai ver como as mais rápidas que existem, elas são muito pequenas. Então a gente nunca consegue equilibrar isso daqui, porque sempre vai faltar alguma coisa. Se eu consigo muito tamanho, eu consigo muito armazenamento, por exemplo, eu consegui aqui 4 teras de armazenamento. Já não dá para essa memória ser muito rápida com 4 teras de armazenamento. Então, sempre vai faltar alguma coisa. Aqui no contexto do que tem dentro de um computador, a gente tem essa hierarquia aqui. Então, dentro de um computador, qual que vai ser a memória mais rápida? Elas são os registradores que ficam dentro dos processadores. E como é inversamente proporcional à ideia de armazenamento e velocidade, os registradores eles vão ser os que têm menor capacidade daqui, porque eles armazenam dentro deles kilobytes, não chega nem a ser megabytes, eles armazenam dentro deles kilobytes. E o que os registradores vão fazer? Eles são memórias que ficam dentro do processador, que dão uma ajuda para o processador. É porque o processador ele processa muita coisa o tempo inteiro, só que ele não é uma memória. Então, às vezes, ele tem que processar algo e tem que colocar esse algo em algum lugar, para depois ele pegar de volta esse algo e fazer outro tipo de manipulação, outro tipo de processamento. Então, por exemplo, ele vai somar 1 mais 1. A gente já viu em aulas passadas que existe um lugar ali no processador que é feito só para somar. Na verdade, eu não sei se foi nessa disciplina que eu vi, mas existe ali a unidade lógica aritmética, né? Que é uma área dentro do processador responsável só por fazer cálculo. Acho que a gente viu sim nas primeiras aulas isso. Então, essa unidade que é só responsável por fazer cálculo, vai fazer um cálculo 1 mais 1. E aí ele precisa armazenar esse resultado em algum lugar. Ele não armazena no processador. O processador está processando isso. Ele tem que armazenar em algum lugar. Então ele já coloca ali no registrador. Porque é uma informação minúscula. Então ela cabe em kilobyte. Então o processador está o tempo inteiro fazendo esse tipo de processo e resultando em alguma informação muito minúscula que ele precisa colocar em algum lugar. E o primeiro lugar que ele coloca é no registrador. Então, o registrador vai ser a memória mais rápida que a gente tem dentro de um computador e também é a memória que menos aguenta armazenamento. Postaram aí no chat o grupo do WhatsApp da turma, eu acho, né? Para quem quiser entrar. Então, depois do registrador, a próxima memória que a gente tem, que é a mais rápida, é a memória cache. Então, quando você vai comprar um computador e você vê lá as configurações desse computador, as especificações dele, existe lá a i7, 12.000 e alguma coisa, 16 GB de memória RAM, 2 teras de HD. Aí lá embaixo, quando tem algo muito minucioso, você tem lá processador tal, com 8 megas de memória cache L1, 6 megas de memória cache L2. O que significa isso? Existem 3 tipos de memória cache que ficam dentro ali do computador, que elas servem também para dar um suporte para o processador, elas também acabam dando um suporte para a memória RAM. E a memória cache ela serve também para colocar coisas temporárias, assim como os registradores. Só que a memória cache ela já aguenta colocar dentro dela um pouco mais de megabyte, de tamanho, né? Na verdade, chega em megabyte, né? Já não é kilobyte igual
os registradores. Já dá para colocar nas memórias cache algo que tem tamanho de megabyte. E existem, né, 3 tipos basicamente aí de memória cache, né? Isso daí também dá para ver lá nas especificações do computador. Memória cache L1, memória cache L2, memória cache L3. Existe uma ordem aqui também de velocidade. A gente vai da mais rápida, a segunda mais rápida e a mais lenta seria a L3. Por que que a L1 é mais rápida? Porque ela fica dentro do processador. E se ela fica dentro do processador, para o processador enviar informação para ela fisicamente, de distância mesmo, física, ali dentro do hardware, das peças, ela é a que está mais próximo. Então, ela estando mais próximo, ela vai receber mais rápido a informação. Então, a L1 é mais rápida. Já a L2 e a L3 são memórias cache que ficam entre, aí já fora do processador, mas elas ficam entre o processador e a memória RAM, que é a memória principal do computador, né? Para que serve a memória cache? A memória cache ela serve para guardar algo que você usa com muita frequência no computador. Então, desenvolver essa ideia de que se você usa com muita frequência alguma coisa no computador, é interessante que você abra esse programa de modo instantâneo. Ele dá essa ideia de que você está processando algo de modo instantâneo. Então, quando você abre um programa que você usa muito, isso daqui é muito fácil de notar em celular, principalmente, smartphone. Então, você usa muito Instagram, você usa muito WhatsApp. Quando você vai abrir esses programas, eles abrem muito mais rápido do que se você abrir um programa que você acabou de instalar. Isso acontece porque as principais coisas que são usadas para esses aplicativos funcionarem já ficam dentro da memória cache, que é mais próxima do processador. Então, a partir do momento. E quando você abre, em vez de você puxar, você fazer processar tudo e depois entregar para a memória RAM, na verdade, ele processa só, vamos dizer que, sei lá, 70% das coisas, 80% das coisas, porque o resto já estava dentro da memória cache e ele só lança para a memória RAM. É como se ele pegasse um atalho, porque já tem alguma coisa aberto dentro da memória cache. Então, tem uma forma da gente ver isso no smartphone. Isso no Android, quando você segura o ícone de um programa lá no Android, às vezes abre uma janelinha, depende um pouco do modelo, mas normalmente abre uma janelinha com algumas opções. Por exemplo, desinstalar programa. Aí uma dessas opções, às vezes, ou é 3 pontinhos de opção, ou é um i de tipo assim, mais informações. Aí quando você clica nesse i, ele abre lá uma janela grande e lá tem, né, quanto tem de memória em cache. Aí, por exemplo, tem lá, abre lá a janela do Instagram e aparece lá, tem 500 megas em cache, na memória cache. Isso eu estou falando de celular, tá? Porque no computador é um pouco diferente. Tem menos até. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de você conseguir limpar a memória cache. Às vezes, você abre um programa e ele não está funcionando da forma como você costuma usar esse programa. Ele está dando algum bug. Normalmente é problema em thread, e aí a thread não estava funcionando do jeito que era para funcionar. E aí vocês já ouviram quando alguém vai pedir ajuda para outra pessoa assim, que entende um pouco de computador, celular, etc. A pessoa sempre diz assim: tenta limpar o cache. Então, o que acontece quando limpa o cache? Você tira tudo que está ali dentro do cache e você vai abrir esse programa como se fosse a primeira vez. Então, ele vai abrir meio que resetado. E aí, tudo que estava abrindo de forma meio desencontrada, não estava funcionando direito, dessa vez vai abrir resetado e aí dessa vez vai funcionar. Porque o que estava dando conflito era o que estava dentro do cache. E por que não resolve deixando aberto no cache? Porque o processador não vai mais mexer naquilo que está no cache. Já está lá no cache, ele só vai pegar o atalho e jogar para a memória RAM. Então, por isso que, às vezes, quando não tem algo funcionando bem no celular ali,
limpa o cache, que na maioria das vezes resolve. Se não resolver, você tem que limpar os dados do aplicativo. Existe essa possibilidade nessa janelinha também. Ou você limpa os dados ou você limpa o cache. Limpar os dados, ele remove tudo do aplicativo, inclusive a sua conta. Aí você tem que logar de novo com a conta. Se não resolver mesmo assim, é só instalando de novo o aplicativo, que aí sim é como se fosse um hard reset, né? Então, o Memory Cache serve para isso, para dar um atalho, para dar essa impressão de que você está abrindo algo instantâneo, mas na verdade não é instantâneo, porque já tem alguma coisa pré-armazenada na memória cache. Aí a gente chega na principal memória do computador, que é a memória RAM. E a memória RAM do computador, ela é a memória que a gente chama de memória volátil também, né? Por que volátil? As outras também que eu acabei de falar também são voláteis, porque entra informação nelas e elas são informações temporárias. Por que temporárias? Porque a partir do momento que tem alguma coisa lá, se você cortar a energia dessa memória, ela funciona à base de energia. Se você cortar a energia, ela esvazia e some tudo que estava lá dentro. Tem uma série que eu sempre dou esse exemplo porque eu acho muito, muito legal o que essa série fazia. Vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa. Essa série aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama Person of Interest. Ela foi uma série que ela terminou acho que em 2016, foi 2016, uma série que passava no canal CBS. Aqui no Brasil, eu não sei se chegou a passar. Ela é criada pelo Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan, que é o diretor do Batman Cavaleiro das Trevas. Esse aqui, na verdade, ele também é roteirista do Batman Cavaleiro das Trevas. E essa série aqui, ela é sobre uma máquina que eles chamam The Machine, e essa máquina, ela é criada por inteligência artificial. Na verdade, ela tem uma inteligência artificial e ela é uma máquina que ela fica observando todas as pessoas no país, nos Estados Unidos. Ah, o Vitor falou uma coisa interessante agora. Acho legal que nos servidores pode usar uma memória, por exemplo, 16 GB e 32 GB junta, só que não pode 16 e 64, tem que ser um acima. É verdade, isso daqui tem a ver com aqueles cálculos lógicos, né? Pelo fato dos bits saltarem de 32 em 32, etc. Então esse cálculo ali, né? E não é tudo que dá certo mesmo. Inclusive, antigamente, eu não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente, quando você colocava, por exemplo, uma memória de 512 mega em um lado do pente de memória e botava 1 giga no outro, você meio que desfazia esse cálculo, sabe? Elas não trabalhavam numa sintonia tão boa quanto você usar 2, 2, 1, 1, porque existe esse salto, né, de 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256. Isso daí a gente vê em lógica computacional, né? Existe um motivo, né? Tanto que, tanto que quando você tem 1 GB de RAM, não é 1 GB, né? É 1024, exatamente por causa desse cálculo. Bruno Bindi levantou a mão, foi sem querer ou quer perguntar alguma coisa? Professor, sobre esse cálculo que o senhor está falando, isso influencia também nas memórias funcionais do channel? Exatamente, sim. Em Dual Channel. Era esse o conflito que dava antigamente. Eu não sei se hoje ainda é assim, ou se já está mais, ou se hoje já está mais, como é? Mais compatível. Antigamente tinha isso daí, o Dual Channel, você não podia botar qualquer valor no Dual Channel ali que assim, não ficava uma performance tão boa do que combinar direito. Por Aí exemplo, as memórias de servidor, o porquê o diferencial dela ser ECC? de ser o quê? ECC, o tipo da memória. ECC? Positivo.
Eu não entendo tanto de parte de servidor, então eu não saberia te responder isso. Mas se quiser, depois eu posso trazer essa questão de novo. Você trabalha com servidor? Professor, na verdade, eu trabalho com automação industrial. Então a gente mexe bastante com servidor para Ah, desenvolvimento de lógica, CLP, entendeu? entendi. O meu pai ele estudou automação uma época. Ele queria até que eu fizesse engenharia de automação. É uma área muito interessante, né? É bem legal. Eu tenho curso técnico de automação, né? Aí eu tô fazendo o curso agora, na verdade, porque eles exigem para você, para a área de automação, ter alguma coisa superior, né? Mas eu já vai fazer 11 anos aí que eu tô na área. Ah, tá. Mas o meu pai também, ele era técnico em eletrotécnica, na verdade, ele entendia de automação e ele nunca precisou fazer faculdade. Ele fez depois engenharia elétrica, mas só o concurso técnico realmente era muito valorizado porque tinha bastante experiência. Outra pessoa levantou a mão aí, acho que foi o Vitor, quiser falar alguma coisa? Ah, tá. O Vitor está dizendo que memória ECC é que elas podem corrigir os erros. Essa parte aí realmente foge um pouco da minha compreensão de servidor. Em tempo real, ela corrige os erros? Interessante. Então, o exemplo que eu estava dando aqui essa série ela tem uma inteligência artificial, né? Essa máquina, a machine que esse cara aqui construiu, e essa máquina ela fica monitorando todos os, as pessoas do país, assim, através de câmeras, etc. E a máquina ela consegue saber tudo da vida que a pessoa está fazendo, a ponto dela conseguir prever quando essa pessoa está correndo risco de vida. Então a série é sobre essa máquina, ela lançar um CPF para esses dois caras aqui, falando que a pessoa dona desse CPF está correndo perigo e eles vão tentar descobrir quem é através desse CPF para tentar livrar a pessoa desse risco. E aí existe um episódio onde essa máquina ela está correndo risco porque tem um pessoal querendo roubar essa máquina, porque ela é revolucionária, né? Por exemplo, é uma série de antes de 2016 que já falava de inteligência artificial. Então, essa máquina ela era revolucionária e estavam querendo roubar ela e eles estavam correndo muito risco. Aí teve um episódio que eles pegam toda ali a construção dessa máquina, né? Os gigas dela, todo o tamanho dela, eles pegam ela ali e eles têm que transportar, eles têm que tirar do lugar onde ela estava para fugir com ela. E aí, como ela tem um tamanho relativamente grande, eu não lembro agora quanto, mas, por exemplo, é coisa de 32 GB, 16 GB, um negócio assim. Experimenta pegar 32 GB, copiar e colar num pendrive de 32 GB, ou então em um HD. Experimenta pegar alguma coisa desse tamanho e colar. Você vai ficar ali, eu não tenho uma média, mas você vai ficar ali pelo menos uma hora esperando, porque realmente é muito lento fazer escrita em flash ou fazer escrita em HD. Então eles não eles tinham que tirar a máquina dali, só que eles não poderiam esperar uma hora para fazer isso. Então qual que é a ideia que eles tiveram? Vamos copiar a máquina e colar numa memória RAM, porque a memória RAM ela é mais rápida. Então eles conseguem colar 16 gigas ali, esperar só alguns minutos. Então eles pegam ela e eles colam dentro de uma memória RAM, eles fazem ali um dispositivo, acoplam ali uma bateria, coloca dentro de uma mala e eles fogem assim. E aí eles começam a correr contra o tempo. Por quê? Porque a memória RAM ela está acoplada numa bateria. E aí o que acontece se a bateria acabar? A memória RAM vai perder energia e vai se perder tudo que tem ali dentro. Diferente se fosse um HD. Se fosse um HD, eles iam copiar e ia ficar ali para sempre, sem energia, ia continuar dentro do HD a informação. Só que eles não tinham tempo para botar dentro do HD. Então, na época que esse episódio lançou, muita gente ficou confusa, o pessoal não entendeu por que se desligasse ia perder a informação. Era por isso, né? Porque se você desliga energia de uma memória RAM, você perde toda a informação dela. Boa noite, é o quê? Aula de sistemas operacionais. Vinícius quer falar alguma coisa?
Sim, professor, boa noite. Mas é possível transferir arquivo para memória RAM, mesmo ela sendo volátil? Sim, na verdade é o que acontece o tempo inteiro no dentro do computador. Basta você ter, na verdade, o que você tem que mudar é a instrução. É porque como a gente não faz isso diretamente no sistema operacional, quem faz isso é ele próprio gerenciando, mas quando você, por exemplo, você processa um programa, é mais ou menos isso que o processador faz, né? Corre ali pelo barramento e ele bota dentro da memória RAM. É só uma questão de mudar a instrução ou o tipo da memória para ela receber o colar, digamos assim, automaticamente. Mas da forma como eles fizeram, não foi assim, com interface, sabe? Computador pessoal, tem uma interface, vai lá, cola. Eles fizeram isso em nível de hardware mesmo. Então é com Mas isso linguagem de aconteceu, programação. Oi? ele aconteceu nessa série aí que o senhor está falando? Que eles fizeram essa Sim, sim, é transferência? ficção, na verdade. É possível fazer, mas na verdade foi ficção. Obviamente que eles tiveram a facilidade da ficção de fazer isso muito rápido, né? E aí, então aconteceu isso, né? Eles copiaram para a memória RAM, ela tem ela tem um limite de energia. Daqui a pouco a gente vai ver que existem dois tipos, e a memória RAM é desse tipo que ela fica recarregando energia o tempo inteiro dentro dela. E eles estavam correndo contra o tempo exatamente por causa disso. Tinha outra coisa que eu ia falar. Caramba, me fugiu agora. Tá, por enquanto era esse o exemplo que eu queria dar, né? Que memória RAM você precisa de energia. Existe uma, existe uma coisa que às vezes alguém pode notar, é que existe computador, por exemplo, o meu MacBook, quando ele está com 0% de bateria, 1% de bateria e vai para o zero e desliga, quando eu ligo ele de novo, eu não sei se alguém usa notebook e acontece isso com algum de vocês. Quando eu ligo ele de novo, tudo que eu tinha aberto volta a estar aberto. Então, isso daí é uma contradição para o que eu acabei de falar, né? Se o computador desligou, como é que todos os aplicativos que eu tinha aberto continuaram dentro da memória RAM e não foram perdidos? Isso daí acontece porque alguns notebooks, como o Mac, ele tem um sistema de defesa para preservar o que você estava fazendo, que ele desliga antes da bateria entrar no 0% e ele não desliga, na verdade, ele entra em hibernação. Então ele fica hibernando de modo que o monitor desliga, a maioria das peças ali desliga, o processador fica ligado numa velocidade ali, num funcionamento muito baixo, gastando bem pouca energia, e a memória RAM também, ela fica meio que ligada, gastando bem pouca energia, então ela não desliga completamente. É por isso que quando você liga, volta tudo, porque ele entrou, na verdade, em hibernação. Ele não desligou completamente. Isso é um sistema de defesa que criaram para notebook, principalmente, para não ocorrer aquele tipo de problema, né? Você está fazendo um negócio importante, você esqueceu de botar o carregador, aí dá 0% ali, do nada desliga e você perde tudo. Aí seria meio ruim, né? Que era o que acontecia antigamente. Então hoje existe esse sistema de defesa que não permite que isso daí aconteça. Aí voltando aqui voltando pro slide. E a gente tem por fim aqui o HD ou o SSD, né, que seria o mais lento nessa pirâmide aqui. O Vitor está perguntando aqui, e por que às vezes alguns desktop travam e não ligam, aí tem que tirar as memórias e ligar com uma, e depois desliga normal e acrescenta outra? Não sei se eu entendi. Na aula passada a gente falou um pouco sobre travamento, né? A gente falou vários motivos do porquê que um computador, o Windows pode travar. Aí existem vários motivos, né? Algo sobrecarregado, programa mal construído, software que dá conflito em outro software.
Às vezes pode acontecer, não sei se é esse o caso, alguma coisa que está sobrecarregando tanto a memória que você sabe quando a gente vai lá no gerenciador de tarefas e força o fechamento? Aí quando a gente força o fechamento, aqui no Max daqui também dá para fazer. Quando você força o fechamento, você está tirando, se você desse um reset ali no programa da memória, você tira completamente da memória, aí volta a sair o travamento. É porque deu algum problema, né, no programa que está aberto, então só forçando a saída dela da memória para voltar ao normal. Agora, sobre tirar a memória, eu não lembro de já ter visto isso. Ah, tá, você está falando de um problema estritamente físico, é verdade. Antigamente se fazia isso com borracha mesmo, só que tinha que ter cuidado para não ficar aqueles fiapos de. Principalmente memória DIM, antigamente tinha. É que hoje tem a. Qual é o nome da outra? Existe memória DIM, deixa eu lembrar aqui. Na verdade, era a memória DIM e as DDR, né? E aí depois que veio as DDR, a memória DIM, ela era construída de um outro, nos primórdios lá de memória, era um material que às vezes, e também principalmente quando você tinha, antigamente não tinha uma construção tão boa de gabinete, entrava muita poeira, você não tinha aquele ventiladorzinho que puxava, e não deixava entrar tanta poeira. Antigamente, né, era muito mais precário e aí dava muito mais esse problema de sujar memória. Uma coisa que acontecia também antigamente era oxidar, e aí você limpava a oxidação, e no HD também isso acontecia e voltava a funcionar. Tinha umas coisas meio loucas assim. Eu não sei se hoje em dia acontece, eu imagino que não, com as tecnologias atuais. Então existia mesmo essa questão de limpar a memória com borracha. Só tinha que tomar cuidado para não ser aquele tipo de borracha que sai fiapo, né? Era bom aquela de escola mesmo, que tinha duas cores, vocês lembram? Que uma cor era azul e a outra cor era meio cor de tijolo, assim, meio avermelhado. Aquela era boa, porque você passava e não saía aquele fiapinho, e aí não prejudicava, né? Mas tinha esse rolê mesmo. Então, aqui no HD, por que que o HD ele é uma memória lenta? A gente já falou isso, eu até atropelei um pouco o assunto na aula passada, eu acabei comentando um pouco isso. Não sei se na aula passada ou na outra, mas o HD, eu vou repetir, né, para quem não estava. O HD, a própria construção do HD, como dá para ver aqui, faz ele ser lento, porque existe um processo mecânico aqui dentro, de um tipo uma agulha que vai acessando as trilhas. E aí, só pelo fato de ser mecânico, já é algo mais lento do que algo digital, de energia, de 0 e 1, etc. Fora que existem umas trilhas aqui dentro que também, né, por esse fato de ser a própria forma como o HD é construído, é literalmente um disco que tem aqui, e aí faz ele ser lento. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque o HD ele fica muito longe da placa-mãe, né? Quando você abre aqui um computador, vou botar aqui a imagem de uma placa-mãe de novo. Na verdade é um gabinete, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aparece um gabinete. HD mecânica é mais seguro do que SSD? Seguro no que sentido? Ele é mais. Ele é mais. Tipo assim. Ele é mais seguro do ponto de vista que estraga menos. O HD ele estraga menos. Porque a forma como. Daqui a pouco eu falo de SSD, mas a forma como ele é construído,
pelo fato de ter essas trilhas aí, não é tão fácil de dar problema quanto chip, porque chip você coloca informação e tira informação muito, ele vai perdendo essa capacidade de leitura escrita e com o tempo vai dar problema. Então, com o tempo, o SSD sempre dá problema mais rápido que HD. Tanto que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive computador que nunca deu problema em HD, sei lá, ficar 7, 8, 10 anos com computador. Nunca deu problema em HD, é por causa disso, porque a forma como ele é construído, realmente ele tem essa, essa, essa resistência. Então aqui a gente tem um gabinete, dá uma olhada como, se eu fosse ver onde que está o processador aqui, ele está nessa bola aqui, que é onde fica o ventiladorzinho. E aí existe um cabo que não está aqui, talvez, eu acho que pode ser um desses aqui. Tem o cabo SATA e tem o cabo flat. Então esses dois cabos eles vão ligar até aqui mais ou menos, onde vai ser colocado um HD. Então o HD, de um ponto de vista de hardware, pode não parecer, mas isso daqui é muita distância para um computador, para um periférico. O HD estando aqui e ligando para cá, na placa-mãe, isso daqui é muita distância. Tanto que o processador está aqui dentro, o registrador está aqui dentro, a memória cache L1 está aqui dentro, a memória RAM, eu consegui enxergar de... Ah, tá aqui. A memória RAM está bem aqui do lado do processador, então para acessar isso daqui é muito rápido. Os dois estão fincados na placa-mãe, então é muito rápido. Agora, para sair daqui para vir no HD, é por isso que ele é lento. Então, por isso que ele fica na última posição aqui como mais lento. Antes dele, na verdade, ainda fica o SSD. Qual que é a diferença do SSD para o HD? O SSD, ele é construído com chip de... como é que chama? De circuitos mesmo, integrado. Enquanto o HD, como eu falei, ele tem essa parte mecânica desse braço que fica se mexendo e ele tem trilhos. Então, é por isso que o SSD naturalmente é mais rápido. O SSD NVMe, que é diferente do SSD normal, o SSD normal, ele é encaixado onde encaixa o HD. Então, você ainda precisa, ainda que ele seja mais rápido, porque ele é usado para chip, para construir ele, o SSD, ele continua ficando aqui. O SSD ele continua ficando aqui. Então, ele vai ser mais rápido por ter a construção de chip, mas ele continua distante do processador. Já o chip NVMe, que é os SSD mais modernos, eles são fincados também na placa-mãe. Então, a própria construção dele, de chip, e o fato dele ser fincado na placa-mãe, faz ele ter muito mais velocidade. Essas duas coisas fazem eles terem muito mais velocidade. E eles chegam a... Hoje em dia eu nem sei, deve ter SSD, faz tempo que eu não vejo computador. Teve uma época que eu era muito rato, assim, de olhar, ficar olhando toda vez quando lançava computador novo, processador novo, memória nova, porque eu queria ficar olhando para ver como estava o preço, o que eu ia comprar, etc. Hoje em dia eu parei, eu nem sei como tá, mas na época ela tinha lá 2.000 megabytes por segundo, 3.000 megabytes por segundo, os chips de SSD. Exatamente, é tipo um disco de vinil mesmo, fica ali um braço com uma agulha. Hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, de backup, realmente é melhor fazer backup em HD normal do que em SSD. E existe até as fitas magnéticas, né, que também é um jeito de fazer backup e de guardar informação. O pessoal que trabalha com segurança da informação sabe falar até melhor do que eu, porque eles usam fita. Eu lembro que, eu não sei se hoje já existe alguma tecnologia maior, mas na época usavam muito fita magnética para guardar coisas assim muito grandes e muito que não pode dar problema, né? Fora que o HD ele tem outra vulnerabilidade. Como ali dentro tem algo magnético, coisas magnéticas lá dentro, se você aproximar um ímã no HD, isso daí danifica o HD.
ou aproximar ímã, ou aproximar corrente elétrica, que também conduz eletricidade, tem campo magnético também, e aí dá problema. Então você não pode. Sabe aqueles imã grandão de som de carro? Eu lembro quando eu era adolescente, o pessoal em ferro velho e tal, as crianças pegavam muito esse tipo de imã que jogavam lá para ficar brincando, aqueles imã grandão assim. Se você pega um imã desse grande e coloca grudado ali no HD e deixa um tempo ali, dá problema no HD. Ela dá como se tivesse um bug ali nas coisas, na construção magnética dele. Perguntaram se o processador da 8ª geração é boa. Hoje em dia, se eu não estou enganado, já está na 13ª geração. Deixa eu ver aqui. Eu acho até que já está. Deixa eu ver aqui se já está na. Acho que já está na 14ª. Não, a 14ª é de outubro de 2023. Deixa eu ver se já está na 15ª. É, 15ª foi lançada ano passado, 15ª geração de processador da Intel. Só que a 8ª geração não é de todo ruim. Eu acho que até a 8ª ali, até a 7ª, eu acho que ainda é muito bom ali, dependendo do modelo. Porque uma coisa que acontecia, e aí eu não vou saber falar de cabeça, mas tem geração que ela vem meio bugada. Eu lembro que a segunda geração de i3 dava muito problema. E aí corrigiram na 3ª geração. E aí tem que ver se a 8ª geração ela não é uma geração dessa que veio bugada, sabe? Tem umas gerações assim que, por exemplo, você pula uma, vem muito ruim, aí eles corrigem na outra que vem muito boa. Então tem que ver quais que são os point check assim, de geração boa, sabe? Para comprar. Eu não sei, eu não vou saber te falar de cabeça. Ah, legal. Tem os HD de 15K e 10K que transfere até 12 GB. Sim, NVMe. Na verdade, existe um limite de leitura e escrita em SSD. Então, eu acho que o fabricante não fala quanto é, mas com certeza, se você passar, sei lá, uns 2 anos aí botando e tirando coisas muito pesadas assim o tempo inteiro, realmente você diminui muito a vida útil do SSD. Então é bom você realmente ter o que você usa principal ali nesse sistema, um ou outro programa que é muito difícil que é lento de abrir, mas não é bom ficar botando e tirando coisa. Por exemplo, eu uma época que eu baixava muito filme. E eu fazia muito isso, baixava filme, botava no HD, excluía, assistia, excluía. Baixava, botava lá, assistia, excluía. Não dá para ficar fazendo isso com um SSD que você coloca coisa importante, porque se você bota coisa importante num SSD que você fica fazendo isso, no momento que ele pifar, você pode perder o que é importante. Deixa eu ver aqui o link que mandaram aqui. HD Dell 2.4 TB, 2.5 SAI, 10K, 12 GB por segundo, geração 14. 1.800, entendi. Nossa, caro, né? Tá vendo esse... deixa eu mostrar aqui para vocês. Viram, Vocês já viram empresa que consegue recuperar coisa em HD pifado? Às vezes, tem HD só de você limpar isso daqui, ó. HD muito antigo, que passou muito tempo fora do computador jogado em algum lugar e dá problema. Às vezes isso daqui oxida. Ou nem precisa ser oxidação, às vezes acontece alguma coisa aqui, quase um enferrujado aqui em volta, etc. Dá problema nessa parte aqui. E aí, esse pessoal que recupera arquivo, eles conseguem limpar isso daqui
e aí eles voltam a funcionar isso daqui. Eu achei curioso uma vez que eu vi uma empresa que fazia esse tipo de serviço e eu pensei, caramba, como é que eles conseguem? Porque assim, recuperar coisa de HD dá para fazer, né? Tem vários softwares que fazem, etc. Não é sempre que você vai conseguir recuperar tudo, porque o HD ele nunca apaga permanentemente tudo, mas, mas dá para recuperar. Eu lembro que uma vez, e pendrive também dá para recuperar. Eu lembro que uma vez me deram um pendrive, eu falei, pode formatar? Aí a pessoa falou, pode. Só que não era dele o pendrive, né? Eu formatei, era de outra pessoa. Aí quando a outra pessoa viu que tinha formatado, nosso cara ficou desesperado, velho. E eu, assim, eu fiquei desesperado, só que eu não fiquei tanto porque o cara me deu autorização para formatar. Aí eu fui lá, baixei um programa. Cara, era um programa. É porque existe muito programa aqui na internet, né? Mas o que melhor funcionou para mim, eu acho que era até Test Disk, eu acho que o nome dele Test Disk ou era alguma coisa assim. Mas eu lembro que o programa ele funcionava por linha de comando, não tinha nem interface gráfica. Abriu uma tela preta lá e você ia fazendo. Nossa, eu lembro que ficou uma noite inteira lá rodando, 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 rodando. E aí, nossa, ele recuperou coisa que eu acho que até da outra geração da vida do cara, eu acho que recuperou coisa do pendrive dele. Muita coisa. Achei curioso. Nesse dia aí eu fiquei impressionado. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Quando você. Assim, se a gente tivesse que observar uma memória por dentro, a gente ia ver mais ou menos isso daqui, ó. Existe dentro da memória vários espacinhos, tipo isso daqui, e aqui dentro vai entrar bits de informação, ou seja, lá no final, isso daqui é uma luz, né, que entra aqui, que no caso vai ser ligado e desligado, 0 e 1. Então vai entrar aqui bits de informação, vão ser preenchidos. O que determina o que vai vir para cá é uma comunicação do sistema operacional com o processador. Aí ele vê que tem o espaço e ele aloca, até preencher tudo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui curiosa. Você já clicaram? Quando você clica com o botão direito num arquivo e você vai em opções, eu não sei se você já viu, mas aparece lá tamanho do arquivo, 1 milhão, não sei quanto de bytes. Aí lá do lado tem tamanho em disco. O tamanho em disco é sempre maior. Por que isso acontece? Deixa eu ver se dá para ver no Mac, que eu lembro disso no Windows. Ver um arquivo grande aqui, um filme. Não sei se vai dar para ver. Ah, tá. Deixa eu compartilhar a tela inteira.
Quando você... Deixa eu ver, tá dando para ver minha tela? Ah, tá. Quando você vem aqui, botão direito, aqui no Mac eu obter informações, mas no Windows é propriedades. Aí abre uma telinha com informações aqui. Aí, esse aqui não foi um bom exemplo, deixa eu abrir outro aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem, olha, tamanho. Acho que é bilhões. É porque aqui está em bytes, né? É um número muito grande. Aí, olha, se a gente fosse traduzir isso daqui para gigabyte, como é 3,2, era para ser... Aqui, olha, esse é o tamanho real. E aqui do lado, ele diz tamanho no disco. Por que que o tamanho no disco é 3,21 GB, sendo que o tamanho real é 3,2, não é 3,21? Era para ser 3,21. Por que que o tamanho no disco sempre é maior que o tamanho real? É porque a forma que, como ele escreve a informação, a forma como ele escreve a informação é assim, ó. O sistema operacional, a memória, ela trabalha por blocos, chama de cluster. Então, ela vai escrever a informação por blocos. E esses blocos, ele pode ser de 32 ou de 64 bits. Na verdade, não, isso é outra coisa. Ele escreve por blocos de 4 bits. E aí, por exemplo, ele vai botar uma informação aqui, ele precisa de 4 quadradinhos desses. Vamos dizer que 4 aqui é 4 bits. Só que essa informação, imagina que essa informação ela tem 5 bits. E aí o que ele faz? Ele reserva esses 8 espaços aqui para colocar essas 5 informações, porque ele ocupou 4, e como ele ocupa a quinta, e a ocupação aqui ocorre de 4 em 4, ele acaba ocupando mais do que o tamanho normal. Então, por isso que quando a gente olha lá, aparece lá em disco, sempre vai aparecer um pouco mais do que o tamanho real. Que ele sempre vai pegar um cluster a mais, que ele trabalha em blocos. Então, por isso que ele vai reservar 8, mas ele está precisando só de 5. É por isso que acontece isso. Então, o sistema operacional ele verifica através de uma inteligência que tem entre a memória e o processador se tem espaço, e ele vai preencher. A memória RAM, ela é chamada, às vezes, também, além de memória volátil, ela é chamada também de memória aleatória. O próprio nome dela, na verdade, está escrito aqui, ó, RAM, Random Access Memory, memória de acesso randômico. O acesso dentro da memória, ele se dá de forma randômica, aleatória. Por que ele faz isso? Antigamente, não era assim. Antigamente, se a informação entrava por aqui, ela vinha para cá, depois ela vinha para cá, depois ela vinha para cá, e assim ia, até preencher tudo. Agora não, ela vem um pouco para cá. Se o sistema operacional vê que tem espaço aqui, ele vem para cá, ela bota o restante aqui, então ela vai acessando de forma aleatória. Essa é uma forma muito inteligente de fazer, porque ela não precisa esperar liberar espaço aqui para ir preenchendo. Ela vai preenchendo aonde ela encontra espaço. Ela que eu digo assim, na verdade é o sistema operacional, onde ele acha espaço, ele vai dizer que tem espaço e vai preencher. E esse preenchimento ele ocorre como? Ele ocorre pelo barramento, né? Existe entre o processador e a memória, né, aquelas linhas, são os barramentos, e através deles lá é que vai preenchendo as informações. E existem 2 tipos de memória. São esses 2 aqui, ó. Que é os DRAM e as SRAM, que é Dynamic RAM e Static RAM. Aí isso daqui tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? A Dynamic RAM, aqui tá, ó, ela usa capacitores, precisa ser recarregada constantemente, e ela é mais lenta e mais barata. Então, é aquilo que eu falei de energia, né? Tem que toda hora uma energia tá alimentando a memória RAM para ela, os capacitores da memória RAM para ela continuar funcionando. Ela é mais lenta e ela é mais barata. Já a SRAM, que é a Static RAM, ela usa essa tecnologia aqui, que é de circuito, que chama flip-flop. E ela é mais rápida e, por consequência,
por usar isso daqui, ela é cara. É por isso que eu falei que existe aquele paradoxo. Por que que a gente não usa só essa tecnologia aqui para construir todas as memórias do computador? Não dá, porque na verdade dá, mas ninguém faz porque vai encarecer muito e aí vai ficar meio inviável. É tipo aquela analogia. Por que que o avião não é construído de caixa do material que se faz a caixa preta? Porque você está dando um recurso muito, é como se fosse algo muito exagerado, né? Você está criando algo indestrutível, mas você está fazendo algo extremamente caro que acaba sendo inviável. Então é isso que acontece aqui. Então a Static RAM, que é construída com essa tecnologia aqui, é usada para fazer as memórias cache. E elas são mais rápidas, só que elas são também mais caras, né? Tem essa diferença, tem esses dois tipos. Assim, você tem gente aqui que eu não sei se todo mundo está começando o curso ou se tem gente aqui que já passou por alguma coisa. Eu acho que está todo mundo aqui começando no curso, eu não tenho certeza. Mas então vocês ainda não viram programação back-end. Pode ser que alguém aí já trabalhe com isso e já entenda. Mas eu queria trazer um exemplo prático do que tipo de coisa o processador coloca na memória RAM. Aí existe um código aqui que a gente chama de estrutura de repetição, que é um código que a gente usa para repetir muito alguma coisa. Então, o que ele está fazendo aqui nesse código, para quem não entende de programação back-end? Ele está dizendo que isso daqui for, né, significa para. Aqui tem uma variável chamada int, ou int não, esse daqui está int, é o tipo, né? E aí ele está colocando dentro da variável i. O que é uma variável? É algo que guarda uma informação. Isso daqui é um espaço de memória. O i é um espaço de memória que está guardando uma informação. Que informação ele está guardando? O zero. Esse sinal de igual aqui significa que eu estou atribuindo zero à variável i. Eu estou botando zero dentro de um espaço de memória. Esse igual não é de igual, ele é de símbolo de atribuição. Então, a gente lê dessa forma aqui. O i recebe zero. Então, o i está recebendo zero. Ele vale zero. Próxima parte do código aqui. O i, ele está dizendo que enquanto o i, que é zero, for menor do que 1000, ele vai somar mais um. Esse símbolo aqui, que chama símbolo de incremento, ele está somando mais um ao i. Então, como o i vale zero, isso daqui é verdadeiro, ou seja, é menor que 1000, ele vai adicionar mais um. E aí, quando ele chega aqui, ele pega esse 1 e ele mostra para a gente, né? Ele soma mais um e mostra para a gente. Quando ele mostra para a gente o número 1, ele volta para cá, ó. Por isso que chama laço de repetição, porque ele fica voltando. Isso daqui é um loop. Ele fica voltando. Quando ele volta, e agora ele não vale mais 0, ele vale 1, ele testa isso daqui de novo, né? Ele vê se o i é menor que 1000. Número 1 continua sendo menor que 1000, então ele adiciona mais 1. E aí passa a valer 2, e aí ele soma com o anterior e mostra o 2. Ele fica fazendo isso até isso daqui não for mais verdadeiro. Ou seja, até não ser mais menor do que 1000. Ele fica fazendo esse loop até não ser mais menor do que 1000. Isso daqui é o básico de estrutura de repetição em código de back-end. E aí, o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui no nível de processamento e de memória? O processador, ele vai fazendo esse loop, ele vai processando isso daqui. E aí, como o processador é inteligente, ele sabe que essa variável, ele vai usar muito essa variável do i para ficar armazenando 0, 1, 2, 3, 4, 5, para ir contando. Ele sabe também que ele vai toda hora ter que estar somando. Isso daqui está somando. Toda vez que chega aqui para baixo, isso daqui está somando com o anterior. É por isso que 1 vira 2, vira 3, 4. Ele vai incrementando aqui mais 1 e vai somando com o anterior. Então, o processador sabe que esse código aqui ele vai ser muito usado.
Então, é a mesmo exemplo que eu dei lá do celular. Lá no celular, o processador sabe que você usa muito o Instagram, porque você abre ele o tempo inteiro. E nesse código aqui, o processador sabe que essa variável soma e a variável i vai ser muito usado. Então, essas duas coisas ele bota dentro da memória cache, que é para ele pegar ela de forma mais rápida. Então, aqui tem um exemplo prático de algo que é colocado dentro da memória cache. Então, deu para entender um exemplo, né? O tipo de coisa que vai dentro da memória cache, ele entende que isso daqui é muito usado, porque isso fica repetindo, 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 e ele já coloca na memória cache essas duas coisas aqui para ficar mais fácil dele puxar de lá. Então, aqui tem um exemplo no código de como que algo que a gente escreve está diretamente se comunicando lá na outra ponta, né, que é no hardware, né, a nível de hardware. E aí passa por toda aquela hierarquia que a gente viu na aula, né, de sair do hardware, da linguagem que interpreta, do sistema operacional, para chegar na aplicação, por exemplo, um VS Code, para ele ler o que você está digitando no teclado. Então, isso daí ele faz, né, assim, milésimos de segundos, porque a tecnologia já evoluiu nesse nível. Para finalizar, eu falei para vocês que essas questões de sistemas operacionais, elas caem muito em concurso. Então, eu vou mostrar para vocês que uma vez que você entende o básico disso que a gente está vendo aqui, fica até fácil de responder algumas questões que são de concursos, que são difíceis. Então, deixa eu abrir umas questões que eu salvei aqui. Nossa, agora eu não estou lembrando onde eu salvei essas questões, que não está aparecendo aqui. Ah, tá aqui. Eu vou compartilhar e a gente vai lendo junto aqui. E aí, ao mesmo tempo que eu vou comentando, vocês já vão refletindo de qual que seria a resposta correta. Então, a gente tem aqui, ó, concurso da Unesp, Analista de Informática 2. Ele vai dizer aqui, ó, considerando os princípios da memória cache em um computador e sua relação com a memória principal, assinale a alternativa correta. Letra A. Durante o uso do computador, a memória principal contém algumas partes do conteúdo da memória cache. Não, né? Na verdade, é o contrário. O programa que você tem aberto na memória principal está dentro da memória cache. Então, é o contrário disso daqui. A memória cache tem um pedaço do que está na memória principal. Letra B. O processador, ao necessitar de um dado, primeiro tenta buscá-lo na memória principal e, se não o encontrar lá, tenta buscá-lo na memória cache. Não, né? A memória cache, como é algo que o processador botou lá para pegar rápido, primeiro ele vê se tem no cache, se não tiver no cache, que ele busca mais longe, que é a memória principal. Então ele vai no que é mais perto para dar performance, para dar mais performance para o usuário. Não achando que está próximo, aí ele vai no que é mais longe, que é a memória principal. Letra C. A memória cache é implementada com memória RAM dinâmica, enquanto a memória principal é implementada com memória RAM estática. A gente acabou de ver isso. A memória RAM, que é a dinâmica, e a memória cache, que é a memória estática, é o contrário. E aí, letra D, a memória cache é menor e mais rápida que a memória RAM. Tá bem simples, na verdade, aqui a correta, né? Deixa eu... Tá cortando ali. Na verdade, tá cortando para mim. Então, tá bem simples, na verdade, né? Tava bem fácil de entender essa daqui. Ó. A memória cache é menor e mais rápida que a memória principal. E a última, a memória principal possui o mesmo tamanho da memória cache, porém é mais rápida. Não, uma memória RAM jamais vai ter o mesmo tamanho de uma memória cache, porque a memória RAM consegue ter giga de tamanho, enquanto a memória cache tem apenas megabyte de tamanho. Aí aqui a gente tem alguma coisa sobre coisas que a gente não viu, mas também dá para saber qual é a correta.
Quanto ao funcionamento de uma CPU, a memória que atua como um reservatório temporário de dados e instruções com alta probabilidade de serem acessadas pelo processador é denominada de memória DIMM. Isso daqui é coisa antiga de memória. Memória EDO não tem nada a ver com esse assunto. Memória ROM é aquele tipo de memória que você grava e não dá para excluir. Lembra quando tinha CD-ROM? Existiu o CD normal e existiu o CD-ROM, né? O CD-ROM é aquele que não dá... Você botava um negócio lá no CD e não dá para excluir. Ó, a memória que atua como um reservatório temporário de dados e instruções com alta probabilidade de ser acessada pelo processador. Alta probabilidade de ser acessada pelo processador é cache, né? Aí existe uma aqui sobre um assunto que a gente não viu, mas tem a ver com aquele cálculo que eu acabei de falar, né? Sobre os saltos que dá, por exemplo, isso daqui é 4 GB, né? É 496 GB, esse assunto aqui não está dentro do que a gente vê. Isso daqui é um assunto de organização e arquitetura de computadores e lógica computacional. Aí, deixa eu ver. Aí tem uma última aqui. Não, tem mais duas aqui, ó. Então, sobre a memória cache. Quase tudo aqui foi pergunta de memória cache. Sobre a memória cache, considere as afirmativas a seguir. A memória cache é uma memória parecida com a memória RAM, porém mais rápida. Correto, né? Ambas são memórias voláteis, temporárias, só que a cache é mais rápida. Número 2. É a primeira memória em que a CPU verifica se os dados estão presentes e após essa verificação, a pesquisa é feita na memória comum. Foi o que aconteceu lá em cima, né? É a mesma questão de lá de cima, então tá certo também. Número 3. A memória cache sempre aparece em maior quantidade que a memória normal em computadores pessoais. Não, né? Então, a correta é número 1 e 2. E essa última aqui eu vou deixar vocês responderem aí no chat qual que é a certa. Ele quer saber aqui qual que é a ordem das memórias, da mais rápida para mais lenta. Letra A, B, C ou D? Digita aí no chat o primeiro que conseguir. Sim, o Bruno e o André já escreveram aí, letra D, né? Por quê? Memória mais rápida é a cache L1, porque ela está dentro do... É porque não tem registrador aqui, né? Por isso que é a cache L1. Ela está dentro do processador, depois essa daqui que está fora, a L3 que está fora, depois a RAM, depois o SSD e o HD acaba sendo mais lento que a gente tem no computador. Então você vê que mesmo sendo questão de concurso, né, uma vez que você aprende aí o básico desses assuntos, seja nessa disciplina de sistema operacional, seja na disciplina de organização e arquitetura de computadores, é fácil até de responder essas questões de concurso aí. E esse assunto cai muito em concurso. Organização e arquitetura de computadores e sistemas operacionais. Cai muito em concurso. Então, nem estava escrito aqui, mas é letra D mesmo aqui a resposta. Então... tá. Falta falar aqui, deixa eu ver. Eu acho que não vai dar tempo hoje, então eu vou reservar a maior parte da próxima aula para a gente ver aquela questão do macOS. Então, a última aula que a gente vai ter sobre esse assunto vai ser sobre o básico aí da operação de macOS e dispositivos de entrada e saída. Então, beleza, pessoal? A aula vai se encerrando por aqui. Obrigado por todo mundo que compareceu. E até a próxima.